Olá, Ibabe Online, graça e paz. Vamos para o nosso momento de palavra. Nós estamos aqui no nosso encontro de palavra e oração. E você que está aqui no Zoom com a gente ao vivo, e você que está aí assistindo no YouTube em algum tempo, em algum lugar, em algum espaço, seja muito abençoado pela graça do Senhor. Amém? Você que gosta de anotar o título da palavra, que eu sei que você gosta, né? Já virou uma tradição aqui na Ibabe Online. Às vezes o pessoal fala, Pastor Bruno, e qual o tema da mensagem? Anota aí. Fé na pessoa de Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Fé na pessoa de Jesus. Já diz o poeta, né? Que andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Não é assim? Falei certo a canção? Se eu errei, corrija aqui, hein, pessoal. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. E é tão positivo e é interessante porque há pesquisas que mostram como a fé, no sentido de pensamento positivo, de se apegar a algo, faz bem para o ser humano. Por isso que andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, né? Eu lembro antigamente, quando o Zagallo era treinador da seleção brasileira. Quem lembra do Zagallo, né? 13, o único tetracampeão mundial, como jogador, como treinador. E ele tinha lá a fé dele. Cada jogo do Brasil, ele tinha lá Era Santo Antônio ou Santo Expedito? Não lembro, que ele usava lá, ele ficava segurando a imagem e tudo tinha que ter o número 13. Ele tinha ali uma positividade. E isso era muito interessante. Mas hoje eu quero falar mais do que isso. Porque sim, reconhecendo que há uns aspectos positivos de você pensar positivamente, mas a fé na pessoa de Jesus, ela transcende tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs. Ela ela está acima de tudo isso. Eu quero aqui que você comigo reflita, e eu vou usar aqui algumas passagens de três milagres de Jesus para a gente poder caminhar na fé na pessoa de Jesus. E antes de mais nada, é importante a gente falar que quando a gente pensa de fé, muitas vezes a gente associa com um conjunto de crenças, de doutrinas, de certezas, e que ao decorar esse conjunto de crenças, a gente fala, tenho fé nisso. Mas os evangelhos, a palavra de Deus, ela mostra pra gente que fé, antes de mais nada, tem a ver com um encontro, com um relacionamento. A fé, ela transcende, ela tá além do que acreditar em alguma coisa. Eu posso falar, eu tenho fé na Ibabe Online, eu tenho fé na seleção brasileira. Cá entre nós tá difícil esse ano, mas eu tenho fé, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, ué. Eu tenho fé, eu acredito, vambora, o Hexa. Beleza. Mas aqui na pessoa de Jesus, a gente encontra um outro tipo de relacionamento de fé. Amém, Bible Online? E eu quero usar com vocês três episódios. Um é o daquela irmã, daquela mulher com fluxo de sangue, que você deve lembrar, ela tocou Jesus. Lembra disso? Tem também um outro episódio da filha de Jairo, Jairo que era o principal da sinagoga. Ele procurou Jesus para ressuscitar sua filha, lembram? E também tem o cego Bartimeu, que vivia à margem da sociedade, pedindo esmola, que gritou por Jesus. Eu quero sintetizar que esses três personagens, em sua peregrinação de vida, todos eles têm algo em comum. Sabe o quê? Todos eles foram até a pessoa de Jesus. Todos. Todos foram até Jesus. A irmã, a mulher com fluxo de sangue contínuo, ela não tocou uma doutrina, ela tocou Jesus. O Jairo, principal da sinagoga, que tinha todo um checklist de conhecimento,
Ele não procurou uma teoria, ele procurou a pessoa de Jesus. O cego, Bartimeu, ele não gritou por uma instituição, um sistema religioso, político, não. Ele gritou por Jesus. E aqui está a diferença. Doutrinas, teorias, sistemas. Você pode até acreditar. Você pode ter uma fé no sentido de acreditar. Mas essa aí costuma falhar. Diferentemente da do poeta, que não costuma falhar. Pois a fé que não costuma falhar é a fé na pessoa de Jesus. Amém? E eu quero ler com você justamente isso. E o primeiro episódio está lá em Marcos. Você pode anotar aí na sua Bíblia. Eu vou passar aqui para você anotar o verso inteiro, mas eu vou ler apenas uma parte para servir de ancoragem aqui em nosso ensinamento, tá certo? O primeiro está em Marcos, capítulo 5, versos 25 ao 29. Marcos 5, verso 25 ao 29. A Bíblia fala sobre essa mulher que havia 12 anos sofrendo com uma hemorragia. E a Bíblia fala que, tendo ouvido a fama de Jesus, ela tocou em seu manto. Porque dizia: se eu apenas tocar nestas vestes, vou ficar curada. E a Bíblia fala que assim ela fez e logo estancou a hemorragia. Aqui eu acho interessante, pessoal, porque muitas das vezes, quando a gente confunde fé com crença, ou seja, eu creio em um sistema doutrinário, em uma ideologia, essa própria sistematização, ideologia, sistema doutrinário, esse conjunto de regras, ele pode causar feridas em nós, não é verdade? Ele pode nos decepcionar, pode nos excluir, pode gerar sangramentos em nós. Mas aqui eu vejo uma mulher que não clama por doutrina, ela clama por Jesus. Ela sangrava há 12 anos. Era uma hemorragia física, sim, mas também social, emocional e espiritual. Ela vivia à margem da sociedade por conta daquela condição. E pensando aqui, às vezes a gente, você, nós, temos sangramentos que ninguém vê. Sangramentos na alma, na mente, no coração, coisas que vão acumulando, feridas que vão se acumulando, esperanças que escorrem pelo dedo e se vão silenciosamente. Há um fluxo de hemorragia contínuo. Sangue indo embora é vida indo embora. E há feridas que silenciosamente está alojada em nosso coração, em nosso ser, que por mais que a gente tenta sorrir para fora, mas lá no fundo ela está só tirando de nós a vida. É tipo aquele vazamento que a gente tem em casa que só descobre quando vem a conta de água, sabe? Ué, a conta de água veio tudo isso, mas eu não usei tudo isso, porque tem lá um vazamento silencioso, pingando, que tá fazendo o seu relógio, o seu hidrômetro correr mais rápido. Essa mulher, ela não tinha respostas. Pelo contrário, ela tinha um monte de dúvidas, mas ela tinha uma coisa, sabe o quê? A esperança na pessoa de Jesus. Isso foi suficiente. Quando ela toca Jesus, o fluxo para, a hemorragia para. Pois anote aí, meu irmão, minha irmã, a fé na pessoa de Jesus, ela é uma fé capaz de estancar sangramentos em nós. Até porque ele derramou o seu sangue para nos salvar, para nos curar e nos libertar. E o sangue de Jesus derramado em nós faz com que a hemorragia que há dentro de nós, seja ela de qual natureza for, venha a ser estancada. Porque a fé na pessoa de Jesus não é uma fé que se materializa por conta da nossa performance ou força. Não, aquela mulher não teve força, porque ela estava sendo exprimida pela multidão, ela toca só a pontinha das vestes e ela é curada, porque era uma fé, veja,
na confiança dela na pessoa de Jesus. Porque o sistema, a doutrina da época, estava marginalizando ela, estava fazendo ela sangrar muito mais do que ela estava sangrando. Mas a fé na pessoa de Jesus estanca sangramentos. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Essa fé que tem como alvo a pessoa de Jesus é uma fé que estanca qualquer tipo de sangramento que há em nossa alma e que ninguém está vendo. Amém, Babilônia? Você crê nisso? Você crê? Amém? Glória a Deus. Jesus é lindo demais, é isso. E aí, olha como é que é diferente, né? Porque a doutrina, a crença, a ideologia, ela pode muitas das vezes gerar sangramento e machucar a gente. Mas quando a fé é na pessoa de Jesus, não há esse risco. Não há. Segundo ponto, essa fé na pessoa de Jesus, ela não só estanca sangramentos, mas ela também desperta o ser humano, eu e você, de um sono de morte. A fé na pessoa de Jesus acorda o ser humano do sono da morte. Sabe por quê? Porque Jesus não só morreu na cruz e por meio da sua morte vicária, do seu sangue, ele estanca nossos sangramentos, mas ele ressuscitou. E como ele ressuscitou, ele nos acorda do sono da morte. Igualzinho aquela filha de Jairo, que está lá em Marcos, capítulo 5. Anote aí. Marcos 5, verso 35 ao 43. É o segundo milagre que a gente vai analisar aqui a partir da pessoa de Jesus. A Bíblia conta que enquanto Jesus, olha só, está cuidando da mulher com o fluxo de sangue contínuo, ele está ali. Vem a notícia. A notícia que a filha de Jairo, que tinha 12 anos, a mesma quantidade de anos, 12 anos de idade da filha de Jairo, era a mesma quantidade de morte daquela mulher, 12 anos de fluxo de sangue. E aí a Bíblia fala que a notícia é: Jairo, sua filha morreu. Gente, quem é Jairo? Jairo, a Bíblia fala que ele era o principal da sinagoga. Então ele era um cara que tinha, sem dúvida nenhuma, de cós salteada, toda a lei. Ele sabia, inclusive, que uma vez Jesus, tendo sido tocado por uma mulher com hemorragia, com fluxo de sangue, pela lei que Jairo estudava, Jesus se tornou impuro também. Então, na cabeça de Jairo, Jesus estava inapto para curar sua filha, porque Jesus tinha sido tocado por uma mulher de fluxo hemorrágico. Porque Jairo era o principal da sinagoga. Jairo lia a vida a partir das teorias, a partir do conjunto de crença. Só que aí, quando vem a notícia, Jairo, sua filha morreu. Você pode imaginar? É mais ou menos assim, ele, toda a minha esperança agora acabou. Porque minha filha morreu, e ainda que ela tivesse ali doente, viva, podendo ser, né, sacudida de volta para a vida, tem Jesus. Só que Jesus já acabou de ser tocado por uma mulher de fluxo de sangue, então deu ruim. Não tenho mais nada o que fazer. Aí vocês lembram qual foi a resposta de Jesus para Jairo? Uma resposta curtinha. Pode até virar camiseta. Jairo, crê somente. Por que Jesus fala crê somente para Jairo? Esse crê somente de Jesus para Jairo, ele está deslocando toda a consciência e mentalidade de Jairo de uma fé fundamentada num conjunto de regras e teorias para uma fé na pessoa de Jesus. É tipo assim, Jairo, eu sei que na sua cabeça você está aí sistematizando um monte de coisa, você está ponderando, caramba, Jesus foi tocado por uma mulher em fluxo de sangue, minha filha morreu, é tanta coisa, se tem um defunto na minha casa, ninguém pode entrar nela, Jesus está impuro. Ele sistematizou. E muitas das vezes nossas sistematizações limitam o agir de Deus na nossa vida, porque a gente coloca o quê? Coloca fronteiras, cercas num Deus Todo-Poderoso.
Deus não pode ser colocado numa caixinha de fósforo. A gente coloca Jesus numa caixinha de fósforo quando acha que ele vai agir dentro do nosso conjunto de crenças e valores e ideias. Crer somente, ele está desmontando a mentalidade de Jário Babilônia. Isso é lindo. Amém? Faz sentido? Você consegue perceber isso? Você consegue perceber o que há por trás desse crer somente de Jesus? É muita coisa. Pode ser que aqui agora ele está falando para você, meu irmão, minha irmã, crê somente. Eu sei que a situação que você está vivendo, humanamente falando, e dentro de muita coisa, não tem muita saída, não, mas crê somente. Porque eu sei em quem eu tenho crido. A morte tinha dado parecer. A filha de Jairo morreu, mas Jesus estava ali. Aí, quando ele entra no quarto da menina, a Bíblia fala que ele a toma pela mão, chama ela de volta para a vida. Fica em pé, meu irmão. A fé na pessoa de Jesus, ela vem ao nosso encontro e ela nos acorda do sono da morte. Sonhos, esperança, alegria, entusiasmo, a vida volta. A vida volta. Jesus, em sua graça, em seu amor, ele continua entrando em quartos fechados e escuros para soprar vida, pegando pessoas pela mão e dizendo: levanta-se, levante-se. Onde todo mundo enxerga fim, onde até você, nesse quarto escuro da madrugada, enxerga fim, Jesus sabe, tem vida aí. Tem vida aí. Não temas, crê somente. E talvez hoje você precise ouvir isso, meu irmão. Você precisa ouvir isso. Não temas, crê somente. Menina, levanta-te. Ele falou, né? Talita cumi, que significa, menina, eu te mando, levanta-te. Levanta-te, você que está num sono de morte pesado, que não consegue articular a vida. Levanta, você que não vê mais horizonte no seu amanhã. Levanta-te, você que olha para a sua vida, só vê passado. Porque a fé na pessoa de Jesus, ela continua adentrando nossos quartos escuros, no lugar mais íntimo da sua vida, onde talvez ninguém ainda conseguiu entrar, mas ali a palavra de Deus entra para ressuscitar essa vida, meu irmão. E às vezes a nossa fé está num conjunto de crenças e a gente esquece que ela tem que estar numa pessoa, que é Jesus. A fé na pessoa de Jesus continua. E Jesus, ele está ouvindo o teu clamor quando tudo ao redor já decretou fim. Amém? E o terceiro episódio, para a gente aqui sintetizar e finalizar a nossa palavra, é uma fé que não só estanca sangramentos, porque você foi lavado pelo sangue de Jesus, amém? Uma fé que não só desperta você do sono da morte, porque você foi ressuscitado com Jesus, amém? Mas é uma fé que nos faz ver, porque você não só foi crucificado, ressuscitado, mas você subiu aos céus com Jesus e hoje você está sentado na região celestial ao lado de Jesus com ele. E quem está lá nele, tudo vê. Não no sentido de um camarote existencial. Agora estou aqui, nossa, estou tirando onda. Não é isso, não. Estar com Jesus assentado em sua glória faz a gente ter uma visão do alto. E quem olha do alto tem uma visão do todo. Não é um olhar altivo, nariz em pé. Não. Por mais que eu esteja no alto com Jesus, o meu olhar é de humildade, porque você passa a ver. E quando se fala em ver, Marcos capítulo 10, verso 46 e 52, anote aí, a cura do cego Bartimeu. Marcos 10, 46 ao 52. Bartimeu, um cego que vivia pedindo esmola, deixado à margem do caminho. E é curioso, né? Como é que ele clama? Vocês lembram? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, misericórdia de mim. Gente, aquele cego viu o que ninguém viu, que Jesus era o filho de Davi. Jesus, filho de Davi, ele está trazendo ali o teor messiânico da pessoa de Jesus. Ele teve a revelação que Jesus era o Messias, o que muito Jairo da sinagoga não sabia. Que coisa, né? Isso é interessante, né, pessoal?
O cego viu o que ninguém viu. E aí ele não pediu uma religião, ele não pediu um conjunto de doutrinas, ele pediu Jesus. Ele clamou Jesus. Aí quando Jesus o encontra, os seus olhos se abrem. E eu creio porque a fé, ela não é nos dada apenas para, apenas, bem entre aspas, ok? Resolver problemas, estancar sangramentos, fazer a gente acordar do sono da morte, mas a fé muda a nossa visão. Ela me faz entender que antes, eu era cego pelo meu ego, e o ego deixa a gente cego, só faz ver que tem vida em mim. Aí eu viro um buraco negro existencial que vai sugando tudo e todos, minando e triturando todas as relações. Mas aí de repente eu tenho um encontro com a pessoa de Jesus. E assim como aquele cego Bartimeu, eu passo a ver, a ver que há vida para além de mim. Ô, meu irmão, a fé na pessoa de Jesus, meu irmão e minha irmã, faz a gente ver. Faz a gente enxergar a vida onde antes só tinha escuridão. Aí sabe aquela história que tu fala, uai, caramba, tem mais vida além de mim? Aí você começa a perceber as estações, o outro, a ter empatia pela voz do outro, porque a compaixão que Jesus teve por aquele homem faz também com que a gente agora tenha compaixão uns pelos outros. E vai, porque a tua fé te salvou, foi o que Jesus falou. E ele imediatamente passou a ver. Olha que interessante. A fé na pessoa de Jesus faz a gente enxergar Jesus antes mesmo da gente enxergar qualquer outra coisa. Você consegue perceber Jesus na situação que você está vivendo? Você consegue perceber Jesus na sua vida? Porque eu creio nesse poder na pessoa de Jesus, de fazer pessoas ignorantes, e aqui é ignorante no sentido de só olhar para si, ser alguém que não tem compaixão e amor para o outro, e de repente essa pessoa passa a ter olhos para a vida, para amar o outro, para servir a Cristo amando outras pessoas. Essa é a fé na pessoa de Jesus que faz a gente ver. Amém, Barbamani? A fé é confiança em uma pessoa, Jesus. A fé é confiança em uma pessoa, Jesus. E quem toca Jesus, sangramentos são estancados. Somos são jogados por terra e a gente se desperta da morte. Antes, quem não via passa a enxergar. E você percebe aqui, talvez você tenha percebido, né? Que existem três movimentos presentes nessas histórias, né? A mulher que toca Jesus, Jairo que ouve Jesus, Bartimeu que vê Jesus e o segue. E todos eles não clamaram por sistemas, clamaram pela pessoa de Jesus. Quantos de nós, e aqui eu falo agora para você, meu irmão, minha irmã, você pode estar ferido, toque Jesus. Quantos de nós talvez estejam assustados, como Jairo, não tem saída, arrancando os cabelos, mas em nome de Jesus, ouça Jesus, creia somente. Quantos de nós estejam sem ver além da palma da sua mão, não tem saída. Jesus está aqui para nos dar vida de visão para voltar a segui-lo. Porque, meu irmão, minha irmã, e Bible Online, a fé cristã não é decorar uma doutrina. A fé é viver um relacionamento com Jesus. Por isso eu quero te convidar, nessa hora aqui, a você identificar onde está a sua necessidade. Você está sangrando por dentro? Tem alguma área da sua vida que morreu e precisa despertar para recomeçar? Alguém que precisa voltar a enxergar a presença de Deus no outro, na sua vida? Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, juntos, vamos juntos
para a gente fazer como aquelas pessoas, como a mulher que tocou Jesus, como o Jairo que ouviu Jesus e como o cego Bartimeu que viu e seguiu Jesus. Amém? E eu creio, meu irmão, que se você está vivendo aí um tempo de sangramento da alma, de desânimo, de perda, de cansaço, decepção, alguma coisa aí tá escuro, tá em silêncio, você não tem mais esperança, essa palavra abre a cortina da sua alma para que o feixe de luz da graça de Deus entre e você perceba a vida aí, porque quem chegou foi a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Então, abra o seu coração. Não é diante da religião, não é diante da IBAB, de uma teoria, nem de uma fórmula mágica. Não. A fé não é mágica, a fé é prática. E por isso a fé é na pessoa de Jesus, diante de Jesus. Amém? Porque ele continua hoje. Tá aí, agora, enquanto você está aqui ouvindo, ele está estancando os sangramentos, tá? Ele está agindo na tua vida, creia nisso. Ele está aí agora, despertando pessoas do sono da morte. Ele está aí agora, abrindo os olhos, para que você possa voltar a ver. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos orar junto? Quero orar com você. Em nome de Jesus. Nessa fé que não costuma falhar. Essa fé eu vou andar. A fé na pessoa de Jesus. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui em comunidade, Pai, nos aproximamos do Senhor, como aquela mulher que se aproximou. Nós nos aproximamos, talvez sem respostas, sem controle, mas confiando no Senhor, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Eu oro agora, Pai, eu intercedo junto com meus irmãos e irmãs por pessoas que estão com sangramentos visíveis e invisíveis, feridas que talvez ninguém está vendo e outros estão vendo, e só falta a pessoa mesmo ver. Lutas, Pai, que são diárias, Senhor, que a tua boa mão toque, que a tua presença alcance esse coração, Jesus. Alcance esse coração e traga cura, traga consolo, traga renovo, Pai. Pessoas que, assim como o Jário, receberam notícias que não foram as melhores e sentem que no momento de receber aquele telefonema, aquele WhatsApp, algo dentro dela morreu, Senhor. Para essas e para nós que estamos vivendo essa experiência, que possamos lembrar do crer somente, não temas. O Senhor é poderoso, a fé na pessoa de Jesus para reacender a nossa esperança e que hoje, Pai, dentro de cada coração, haja novamente a tua voz dizendo: não tenha medo, creia somente, creia somente. E eu clamo também, Pai, por aqueles e aquelas que precisam voltar a enxergar a beleza da vida, enxergar a vida além de si, serem salvas do próprio ego. Senhor, que a tua graça venha como um colírio e seja pingado nesses olhos para que os olhos voltem a ser olhos bons, os olhos bons que o Senhor nos orienta a olhar a vida, enxergar o teu cuidado em meio às circunstâncias. Abra os nossos olhos, Senhor, que possamos enxergar o Senhor, que possamos tocar o Senhor, que possamos ouvir o Senhor, porque a nossa fé, ela não está firmada em conceitos. A nossa fé está firmada no Senhor, a nossa rocha, pedra angular, que assim como os montes de Sião, que não se abalam, permanece, assim somos nós nessa fé no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Oramos e cremos. Amém. Amém. Porque em Bible Online, meu irmão, minha irmã, a fé não é certeza que tudo vai dar certo, não, tá? Não é isso, não. Tudo aprendeu aqui. A fé é a confiança que Jesus vai continuar presente. Ele tá aí. Ele tá com você. Estancando sangues, despertando de sonos, iluminando a nossa visão. Amém. Amém. E amém. Louvado seja Deus.